Pronto, boa noite então, pessoal. Oficialmente abrindo aqui nossa última reunião oficial do Design Studio do Guedes. Uma alegria a gente estar chegando, né, no final do processo. Imagino que tenham questões ainda, mas vamos olhar para elas com calma hoje. E a ideia, como sempre, é passar por aquilo que vocês estiverem precisando mais. E dessa vez, no final, eu queria fazer uma última rodada para a gente ter um tempo de feedback, de trazer o que mais for preciso, tá bom? Então, queria começar lembrando como é que está o nosso cronograma, reforçando que foi feita a mudança. Então, a gente está já entrando hoje numa semana extra, né, de trabalho, e foi sugerido que quem já pudesse hoje mandar uma prévia seria interessante, para a gente dar uma olhada, para a gente dar uma revisada, e ao mesmo tempo para manter esse pulso, né, esse ritmo de já preparar uma entrega, mas a entrega mesmo então ficou para o dia 24, que é uma quarta-feira. Tá? Se for necessário, a gente olha de novo para isso, para garantir que vocês entreguem o material com calma e qualidade, como foi preciso, tá? Então, assim, eu acho que antes da gente entrar em perguntas ou questões, eu ia sugerir que um representante, pelo menos, de cada grupo, fizesse uma breve fala de como é que vocês estão nesse momento, até para um saber do outro, assim, como é que está o estado da arte, vamos dizer assim, né, do material, que pé que vocês estão, e aí depois a gente entra nas coisas mais práticas, tá bom? Bem-vinda, Juliana. Espero que esteja nos ouvindo. Quiser dar um oi para a gente checar o mic. Então tá. E quem quiser já pode começar, passa para o próximo, tá bom? Está aberto aqui. Pode ser, já que estamos em quatro, né? Pode ser, na verdade, todos nós, todos vocês, né? Todos vocês quatro. Uma fala Posso de check-in começar? inicial, tá? Pode ir, Angélica. É só um check-in ou já para falar essa posição? Ah, Isso é check-in do um trabalho, check-in, né? na verdade, não só seu, pode ser seu também, mas do trabalho, né? Como é que o trabalho está chegando nessa reunião? Tá. Não, o nosso grupo está com o trabalho, eu diria, 95% pronto, dentro das possibilidades que a gente teve de conseguir informações e desenvolver. Falta fazer alguns pequenos ajustes e a conclusão que a gente ainda não fechou. E aí nós combinamos um deadline entre nós agora na quarta-feira, dia 17, né? 18, não sei, quarta ou quinta, não, quinta-feira. Nós combinamos na quinta-feira, dia 18, um deadline para entregar essa partezinha que falta, e aí no feriado a Carol vai fazer a última revisão do texto, e depois na outra semana a Michelle vai finalizar a formatação. Já tá assim tudo meio encaminhado, tanto a revisão quanto a formatação, mas aí vai ser aquela olhada final, né, para poder fazer a entrega. O nosso trabalho já está disponível lá no Drive para você. A gente, inclusive, está fazendo direto lá o relatório para facilitar. E é isso, acho que foi bom, né? A gente conseguiu se alinhar bem, dividir bem o trabalho e a coisa fluiu. Algumas pessoas tinham algumas especialidades e andaram bem com aquilo, uma colaborando com a outra. Eu acho que foi bem tranquilo nessa parte. Mas a gente está assim praticamente finalizado. Realmente faltou só fazer uma conclusão e foi a parte de formatação. Ah, preciso passar para alguém, né? Vou Maravilha. passar para o Jailen. Tá. Como tem eu e Isabela do grupo aqui, então o que eu vou falar, o que eu deixar de falar, a Isabela pode complementar. O nosso trabalho também está bem encaminhado. Eu acho que ainda falta uma olhada geral dos componentes do grupo para
ver como é que fica em termos de estrutura, né? Porque nós modificamos depois, mais ou menos no meio do trabalho, a estrutura que a gente vinha fazendo relacionada às dimensões. Então, nós colocamos 4 objetivos principais e dentro desses 4 objetivos, todas as dimensões poderiam entrar, né? Lógico que tinham certos objetivos mais alinhados com determinada dimensão. Por exemplo, aumentar a produtividade estaria mais alinhado com a dimensão ecológica em relação à rotação de culturas, à permacultura em si, enfim, só para exemplificar, né? Então, assim, como do meio do trabalho para cá modificou essa estrutura, deu um tempo, né? Acho que deu um tempo até a gente dar uma engrenada. E também aí o Matheus viajou, a Isabela também, mas eu acho que fluiu bem, Manu. Se eu dissesse assim se eu tivesse uma opinião sobre o que aconteceu, né? Eu acho que fluiu bem entre os componentes do grupo. A gente também separou tarefas, né? Eu até eu gostaria assim de uma utopia, né? Que todo mundo opinasse sobre todos os tópicos, mas foi melhor do jeito até que você pontuou, cada um pegando uma tarefa e quem tinha tempo ia lá, checava, né? A gente esquematizou, cada um botava numa cor diferente e foi finalizando. Ainda faltam também algumas coisas, se a Angélica falou que o dela está 95, talvez o nosso esteja em 94,5. Mas a gente está chegando ao fim, cara. Foi interessante, foi interessante. É isso. Vou passar Isabela, para... quer seguir para complementar? É boa. Ih, Posso pulei. sim. Me atravessei, Gélia. Ah. Vamos lá, então. Posso falar, então? Pode. É exatamente isso que eu já lhe disse. Eu passei os últimos 10 dias fora, não tive tanto contato assim com o trabalho. Eu tentei adiantar o que eu poderia fazer antes da viagem. Então, eu tô chegando meio assim para tentar entender o terreno agora. Pelo que eu já vi das mensagens e do próprio trabalho, a gente está bem no final, falta conclusão, falta, como já lhe disse, algumas questões bem pontuais, mais de edição para fechar, e a parte gráfica, mas foi um trabalho bastante interessante. E a gente foi se ajudando e criando de uma maneira bem criativa dentro das reuniões. A gente fazia reuniões semanais, e nessas conversas é que essa nova estrutura do trabalho, fora das dimensões, mas com objetivos pontuais, foi criada. E eu gostei muito de trabalhar com esse grupo. A gente se divertiu bastante também, foi bem divertido. E foi bastante trabalhoso, mas acho que enriquecedor para todo mundo, porque era pesquisa de todos os lados, links, e também fazer parte do espaço mesmo, do quintal, e ver como as pessoas vivem e de certa forma, me sentir presente naquilo foi bastante especial também. Então, eu tenho que agradecer o Jaile por compartilhar esse pedaço da vida dele com a gente. E eu passo para Adriana. Oi, gente. Então, nosso grupo não está tão avançado assim, não diria 95, não sei dizer a porcentagem, mas a gente teve alguns percalços, né? A gente começou com 4 e termina hoje com 3 pessoas, então isso gerou uma sobrecarga para a gente, né? E eu acho até o caso em si, ele foi problemático, porque eu acho que ele não era tão adequado assim à proposta, né? Então, por ser uma empresa, né, fica muito mais difícil de fazer as análises, então isso gerou algumas questões que a gente não tinha previsto, eu acho. E gerou uma dificuldade mesmo de conseguir responder as questões dentro desse caso que não tinha tanta riqueza, eu acho, quanto o caso de vocês, talvez.
E é isso, assim, o trabalho está indo, tá todo mundo se esforçando, né, dando o melhor. Até acho que o André conversou com você, Manu, ele tá bem desconfortável, assim, no sentimento dele. Eu não tô com esse desconforto em relação ao trabalho, mas ele tá desconfortável em dar essa prévia. Ele quer melhorar para poder dar depois. Então, assim, vamos respeitar o sentimento dele, não é o meu, mas é isso. E acho que é isso. Passo para a Juliana. Bom, tem duas? Não. Isso. Não, agora só tem uma. Não. Juliana, é só um check-in de você e também de como que o trabalho está chegando para a reunião. Tá? Depois a gente já vai para perguntas e depois a gente ainda vai para avaliação. Acho que a gente caminhou bem. Eu também não sei em números, assim, difícil quantificar, mas a gente já está indo para uma fase final, assim, de cuidar de alguns buracos que ficaram e revisar e, enfim, depois estruturar isso dentro de um template interessante, né? Operação embelezamento, como alguém disse no nosso grupo. Eu chego bem, chego satisfeita, acho que foi uma boa experiência para destraumatizar daquela memória de fazer trabalho em grupo, só que não ser em grupo, né? E só um fazer, enfim. Acho que essa foi a experiência mais rica, assim, de trabalho em equipe mesmo e esses momentos de compartilhar e co-criar e lidar com as limitações juntos de uma maneira mais divertida e construtiva. Chego bem, satisfeita. Maravilha, que bom então saber. Só deixando claro, Adriana, que sim, o André já falou comigo, já tranquilizei também ele sobre isso, tá? Pode ser sem problema a gente esperar mais um pouco para a prévia e até estender o prazo final, se for preciso, tá? Então, queria saber na prática, assim, em termos de alguma dúvida, alguma questão que precise ainda esclarecer, alguma coisa que seja bom perguntar para o outro grupo também saber. Vamos ver se surge algo aqui, tá? Eu queria fazer uma pergunta que o André e eu, a gente estava num debate, alguma diferença de interpretação em relação ao próprio relatório mesmo. Ele entendeu que as questões eram sugestões e não necessariamente a gente precisaria fazer, por exemplo, sei lá, a proposta de adesão. A gente teria que simplesmente recomendar a realização futura da advança da proposta de adesão, e não a gente fazer a proposta. Eu entendi que a gente tinha que fazer a proposta, o ritual, tudo que a gente tinha que fazer, né, para a advança futuramente usar ou não, né, na prática. Mas foi isso que eu entendi. Então, na verdade, eu ouvi duas perguntas, não sei se deixa eu checar para ver se eu entendi direito. Uma delas é se tinha que ir seguindo cada uma das questões que estavam lá, naquele quadro, se elas tinham que ser respondidas ou não. E outra é se vocês tinham que fazer essa avaliação descrevendo claramente uma proposição do que a Advanza precisaria ou poderia adotar, ou se simplesmente a avaliação é suficiente, é isso? Mais ou menos. Não sei se eu fui clara. Porque, por exemplo... Quer tentar de novo? Vou tentar de novo. Não, que para mim era bem simples, assim, os exercícios eram, faça a proposta de adesão, faça quais são os rituais do seu estudo de caso, quais são os não sei o quê. Assim, a Advanza não tem nada disso. Então a gente tinha que, vamos supor, criar, né? Porque não existe. E essa era a dúvida, se a gente precisava criar ou se só dizia, Advanza, faça rituais. Entendi. Vocês não têm que criar um ritual pela empresa. Isso não funcionaria mesmo que vocês quisessem, né?
Então, as pessoas têm uma máxima, né, no mundo das organizações, que as pessoas só se engajam de fato naquilo que elas ajudam a co-criar. Então, quando vem uma consultoria e tenta deixar algo pronto, isso, em geral, não é bem assimilado, né? Mesmo que as pessoas queiram até. Então, é importante, muitas vezes, que a proposta venha com sugestões, indicações, primeiro dizendo, olha, parece que é legal que você tenha mais isso de alguma forma, né, esses rituais, e aí não importa que fosse o André sozinho, né, são ritos dele próprio, são momentos de conexão talvez dele próprio, ou momentos que ele vai se inspirar com outras pessoas, ou momentos que ele faz retiros com clientes. Então, tudo isso são sugestões que vocês podem dar. E isso é bacana constar. Olha, quem sabe você pode fazer isso com cliente, com fornecedor, sozinho, fazendo curso, blá, blá, mas, de forma alguma, criar uma formatação de algo a ser adotado. Isso não precisaria mesmo. Tá? Agora, como no caso de vocês também, porque, em geral, uma consultoria ela nunca tem autonomia de implementação se não tiver um buy-in, né? Se não tiver uma compra interna da empresa, né? Se a empresa não quiser adotar aquilo. No caso de vocês, como a autonomia total está na mão do André, que é um membro do grupo, aí abre uma brecha para ser possível um desenho interno no grupo, porque vocês estão com a equipe toda sentada na sala, tá? Então, seria uma especificidade, né? Uma peculiaridade aí do grupo de vocês. Ok. Tá? Eu respondi? Ficou claro? Sim, sim. Tá bom. Obrigada. O que mais? Os grupos que já estão bem encaminhados, estão com alguma questão de formato, talvez, envio. No nosso tem uma questão ali na dimensão ecológica, uma questão mais do conteúdo mesmo. Que a sugestão do material é criar fazer uma análise setorial, permacultural, um zoneamento. Enfim, no meu entendimento, isso se aplicaria bem a um contexto habitacional, né, um assentamento humano. Mas eu pensei, dá para a gente tentar mapear fluxos, né, de pessoas e esforços, energia, para a gente tentar ver a possibilidade de redesenhar a maneira como os espaços estão delimitados, onde estão as máquinas lá do empreendimento, etc. Mas, assim, também não fluiu muito bem, porque eu precisaria investigar ali algumas questões. Nessa fase final, a Angélica acho que já está bastante sobrecarregada e está difícil essa interação com eles lá também. Então, eu fiquei pensando o que de princípio permacultural a gente poderia assumir, né, para tentar iluminar alguma questão que gerasse valor para o empreendimento. O que você acha, Manu? Tá, então, quando a gente olha para o aspecto da permacultura relacionado a zoneamento e setorização, realmente é bastante espacial a coisa, né? As zonas têm a ver com o fluxo de energia interno e os setores têm a ver com a interferência de energias externas. Isso acontece não num assentamento. Você pode fazer isso no seu quarto de dormir, né? Como é que você vai dispor as coisas aqui dentro, como é que as energias que atravessam o quarto podem ser barradas ou incentivadas, né? Você pode querer mais sol ou menos sol, você pode querer mais barulho ou menos barulho, enfim, tudo é possível mesmo para um quarto, né? O que dirá para uma pequena fábrica, né? Que é o que eles são. Então, eu acho que para isso acontecer, só o que demandaria assim, ou você tem que ter uma visita presencial para fazer essa análise, que é o ideal, ou se não, pelo menos, toda uma análise baseada em plantas, planta baixa, né, em disposição das máquinas,
em questões que fica difícil, de fato, né, sem uma visita que, inclusive, uma só nem atende, né? Em geral, você tem que ir em diferentes momentos do dia, né, você tem que ver diferentes épocas do ano, diferentes, no caso de uma empresa, né, diferente época de entrega de serviço. Talvez quando tem muito serviço, a empresa se organiza de uma forma e tem mais coisa, tem menos coisas. Então, isso seria o ideal, tá? Não sendo possível, não deu para ir por esse caminho, não teve acesso às informações, não teve visita. Bom, então vamos pegar o que na permacultura esse princípio de zoneamento, setorização, estava querendo cuidar. E ele estava querendo cuidar muito de otimização dos fluxos de energia, para você não gastar energia à toa, para você economizar energia. Que tipo de energia? Qualquer uma. Pode ser dinheiro. Então, o que a gente pode mudar que otimiza fluxo de dinheiro? Né? Que reaproveita coisas, que utiliza outras formas de material, que troca fornecedor, né? Que faz uma operação logística de entrega mais interessante, que gasta menos gasolina. Então, qualquer coisa que você identificar que está ajudando a otimizar os fluxos de energia, vale. Tá? Dei exemplo com dinheiro, mas pode ser como é que a água circula lá dentro. Aí, claro, tem perguntas ali no trabalho que já ficam mais específicas, né? Mas, eventualmente, até rever a questão de como é que organiza o estoque é uma economia de energia. Né? Se você chega com um monte de caixa, os fornecedores, aí tem que levar tudo para o segundo andar. Né? Isso aí é um trampo carregar, e depois baixa tudo de volta para encher, depois o carro é longe, não tem carrega para o carro. Então, por exemplo, só em carregar material entrada e saída, já tenho que otimizar fluxo de energia para gastar menos tempo, para sobrar mais tempo para outras coisas, para cuidar da saúde das pessoas. Então, acho que tenta ir para o que estava por trás, se você ainda tiver espaço para escrever, e lembrar daquelas regrinhas, né, não sei se eu falei isso numa reunião geral, foi dando um grupo, de quando uma energia chega no sistema, o que você faz com ela, que são os 4 Is. Né? Você intensifica, influencia, impede ou inaltera. Então, o que você quer fazer com cada uma das energias que está chegando no ambiente, você pode dar sugestões para eles nesse sentido. Tá? Ótimo, é isso. legal. Tá. Beleza. Vamos lá, que mais? Estamos bem? Não precisa ter perguntas, né? Mais um espaço para a gente checar, mas ao mesmo tempo eu ainda acredito que possam aparecer algumas coisas à medida que vocês derem o refinamento final, tá? E aí eu vou estar disponível por e-mail, por zap, para a gente esclarecer o que for preciso, tá? Ok, então vou considerar até aqui, paramos com as perguntas. Então, assim, para mudar de novo um pouco o momento aqui, nesse encontro, eu queria primeiro fazer uma fala, assim, não é de conclusão, mas um pouco de junção da proposta como um todo, para a gente poder, de alguma forma, aproveitar isso nesse fechamento final, né? Ter esse espírito alinhado para a entrega desse trabalho, tá? Então, o que eu sinto que pode ser interessante, que eu penso que pode ser interessante falar, é compreender o porquê que existe o Design Studio, né? De onde é que veio isso. E a referência que a gente tem é o trabalho em grupos que acontece no Gaia Education presencial, que é aqui desse grupo, Juliana, né? Não sei se... Acho que todos vocês são do online, Juliana, eu sei que fez também o presencial inteiro, né, em São Paulo. Então, num presencial, a gente trabalha com os grupos de design como um incentivo para a ação, né?
E no online, eu já fiz essa justificativa, mas só trazendo mais uma vez, é muito mais fácil que o estudo fique solitário, que o estudo fique individual. Então, além de ter uma justificativa para a ação, tem um momento de reforçar a interação de fazer algo juntos, né? E não só estar numa sala dialogando juntos. Então, o fato do Design Studio, e ainda mais desse Design Studio, né, que foi o primeiro em português, colocar vocês para criar um produto juntos à distância, faz um trabalho que é fundamental para a gente aprender cada vez mais hoje em dia, que é o trabalhar juntos online. Então, isso é uma coisa que realmente, para mim, foi um salto, assim, quando a gente transformou o Guedes e adicionou o Design Studio, que antes ele não tinha isso dessa forma, né? Não era um módulo separado. Outra coisa que eu acho que tem valor, assim, bastante para a gente cuidar, é como que o Design Studio faz um reforço daquilo que supostamente a gente aprendeu. Então, ao longo desse trabalho, eu vi um momento ou outro vocês trazendo perguntas, né, para mim, e acredito que isso aconteceu muito mais entre vocês, de estarem checando a consolidação ou não do aprendizado. O que você aprendeu lá do ecológico que agora você está sendo convidada a aplicar na empresa? O que de fato você aprendeu das ferramentas de comunicação que agora... Então, pode ser que muitas vezes a gente possa se sentir um pouquinho inseguro ainda, né? Um pouquinho perdido, um pouquinho sem certeza do que é que tem que ser proposto, né? Do que é que realmente vai trazer valor para uma empresa, para uma organização, quando você for ajudar eles. Mas aqui é um campo seguro para você testar, perguntar, vulnerabilizar, né? Teve um momento que eu estava numa da reunião com vocês, num dos grupos, e o grupo que sabe como foi, né, vai lembrar que realmente veio uma voz de uau, mas então calma aí, a gente não tem esse conhecimento para fazer isso agora. E, na verdade, eu estava trazendo pontos que estão no material didático, né, que vocês já tinham estudado, já tinham o conhecimento, pelo menos teórico, né? Então, eu acho que realmente faz muita diferença a gente se colocar na pressão, né? Na berlinda de achar uma solução com um cliente real que está querendo uma resposta. Tá? Vou diferenciar que aqui vocês ainda tiveram a gentileza, talvez, né? Não sei, a facilidade de que o cliente não estava cobrando de vocês. Não tinha uma pressão do cliente de, mas grupo, vamos lá, eu preciso disso essa sexta-feira. Cadê a entrega que você disse que ia me fazer, de como é que eu melhoro não sei o quê? Mas, se vocês tiverem esse interesse de seguir no mundo da colaboração assessorada, né, daquilo de fazer consultoria, daquilo de ser designer de sustentabilidade, e talvez trabalhar oferecendo um projeto, trabalhar oferecendo soluções, vocês vão ser cobrados. Vão ser cobrados, inclusive, de uma forma que muitas vezes é até desconfortável. Acho que a maioria de nós, nos nossos trabalhos de hoje, sabe como é que é quando chega o cliente, o chefe, o que for, e dá aquela pressão. E aí tem um trabalhar sobre pressão, ou sob, né, no caso, pressão. Como fazer isso de uma forma que não perca a qualidade. Então, aqui também eu acho que a gente teve um espaço para flexibilizar prazos, para olhar para as questões com calma, sem o medo de errar na resposta, de não sei o que eu faço, tudo bem não saber, tudo bem não ser a resposta mais eficiente ou algo assim. Mas ainda assim, o que a gente gostaria, né, para eu ir amarrando, o que o Guedes, o que o Gaia Education gostaria é que vocês saíssem dos programas, sim, o mais, não só instrumentalizados com as ferramentas,
mas o mais praticados nelas, entende? O mais experienciados na vivência de desenhar soluções apropriadas, de fato, que funcionem, né? Que não sejam só um relatório a ser entregue. E aí é que muda, de novo, a ótica do que eu gostaria e do que se espera que vocês entreguem. Sim, o relatório, mas entrega para o cliente o relatório. Entrega para o seu estudo de caso aquilo que agrega valor, porque isso de fato é que é a vivência, né? Isso de fato é que revalida se foi feito um serviço que atende, né, como designer de sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, a outra ponta a ser validada é o conhecimento de vocês. Então, aqui eu vou abrir agora para a gente fazer uma avaliação, uma checagem, né, ver como é que isso pode ser melhorado, mas, assim, talvez o mais de valor na colheita dos aprendizados seja cada grupo reservar ainda um momento, pode ser depois que entregue o relatório, sugiro que seja depois que entregue o relatório, para vocês fazerem um encontro de celebração final, de avaliação, celebração um pouco no estilo Dragon Dreaming, né? De reverberar aquilo que teve valor para cada um, como é que aquilo cuidou ou não cuidou de você, que sonhos que foram satisfeitos ou não. Acho que vocês fizeram algo parecido com o Círculo de Sonhos no início, né? Então é a hora de trazer isso de novo e dar o feedback uns para os outros. Exercitar isso entre vocês, né? O feedback positivo e o feedback negativo, né? O feedback de aprimoramento. Então, eu sei que quando vocês entregarem um relatório, vai ter uma sensação de ufa, foi, e que bom, né, essa sensação, nada de errado com ela. Ao mesmo tempo que eu queria sugerir que vocês guardassem um sprint, talvez não precise ser depois do relatório, mas para um último encontro nesse sentido. O que eu, como designer de sustentabilidade, posso ainda retirar de aprendizados, tá? Bom, eu queria então propor uma última rodada para, já que entre nós, multigrupos, né, interdisciplinarmente, intergrupalmente, a gente ouvir um pouco do aprendizado, talvez, para o Design Studio, né? Se vocês vão ter esse tempo de fazer entre vocês, o que você pode trazer de voz aqui agora, que seja de valor para alguém que não era do seu grupo também, que seja de valor para mim, que estou aqui aprendendo com vocês a tutorar um Design Studio, e talvez principalmente para o Guy Education como um todo também, né? De o que pode ser aprimorado nesse processo do Design Studio, que numa próxima turma, numa próxima edição, vai tornar ele ainda mais satisfatório, tá bom? A gente tem mais 20 minutos no máximo, então acho que se for uns 3, 4 minutinhos para cada um, seria o ideal, tá? Vou deixar aberto para quem quiser e a gente pode não passar a bola e deixar que o próximo pegue quando quiser, tá bom? Ok, valendo. Pode ser, Aurel. Sem querer começar, já começando? Posso falar, Manu? Pode, Oi, obrigada. Então, que eu estava com o mic desligado. Tá bom. Não, ouvindo a tua fala, eu voltei lá para 2017, quando eu estava fazendo o módulo econômico, e a gente fez uma reunião com o Jorge, porque assim, o que dá a impressão, né? A gente fica vagando entre dois polos. O Gaia em si, como um todo, ele é a parte, como fala, acadêmica mesmo dele, o conteúdo, tudo, é um conteúdo muito amplo e muito profundo. Então, e tudo acontece muito rápido, são poucas semanas para a gente
ver muitos assuntos que poderiam ser muito aprofundados. Então, sempre dá aquela sensação de que eu queria ter ido mais a fundo, eu queria ter lido tal livro, eu queria ter estudado mais alguma outra coisa, só que o tempo vai passando e você tem que dar conta do andamento daquilo e fica com aquela sensação de que ficou alguma coisa para trás. Aqui no Design Studio é a mesma coisa, porque assim, a vontade que dá quando a gente começa a botar na prática aquilo que a gente aprendeu é de aprofundar uma série de questões. E fica impossível, porque você tem poucas semanas, mais uma vez, e a dinâmica da vida não te permite estudar tudo aquilo que você quer no tempo que você quer, né, para poder fazer o trabalho mais legal do mundo e aplicar aqui. Então, é esse aprendizado, né? E na reunião eu lembrei do Jorge, porque eu falei assim para ele, acho que foi na última reunião do Econômico, eu falei assim, puxa, acho que eu já sei o que eu vou fazer ano que vem, né? Eu falei assim, eu vou ler todo o material, vou começar o curso todo de novo. Aí ele brincou comigo, falou assim, não faça isso, ele falou, vá para a prática. Ele falou assim, não adianta você voltar no material, ele falou, você vai, na prática você vai ter uma oportunidade de aprofundar com muito mais propriedade, né? Que é justamente o que você falou agora, e também é o que eu sinto que aconteceu. Alguns assuntos que eu tenho facilidade para mim realmente foram mais tranquilos, outros que eu não conheço, que tive meu primeiro contato com o Gaia, ainda são difíceis para mim, mas eu consegui aprender muito, o trabalho em grupo sempre traz isso, né? E assim, essa coisa do prazo que você estava falando, mais uma vez remeteu essa conversa com o Jorge, porque a consultoria não vai esperar você a vida inteira para a empresa, né, ou seja lá o projeto que for, não vai esperar você a vida inteira para fazer o melhor trabalho. De repente você vai ter que apagar um incêndio aqui, resolver um problema ali, e alguma coisa vai ficar para trás, e é assim que a vida é, né? Então, eu lembrei dele na hora, quando você estava falando, porque é o mesmo aprendizado da teoria, agora na prática. O que mais que eu queria dizer sobre isso? Eu queria dizer que eu achei bastante interessante a questão do trabalho em grupo à distância. Realmente, eu acho que é uma coisa que pode funcionar. Talvez eu vou falar por mim, né? Não vou falar pelos outros. Falta um pouco de costume. A gente sempre acha que o trabalho presencial poderia ter rendido mais, poderia ter sido mais bem feito. Mas eu acho que isso é uma impressão que precisa ser tirada, porque ele pode ser tão bom quanto o virtual, tão bom quanto o presencial. Foi muito bom para conversar com as pessoas e conhecer as riquezas de cada um que participou. E é isso, assim, eu só tenho a agradecer e que a gente consiga depois aplicar isso na vida, né, em outros projetos, em outros grupos, para poder seguir trabalhando nisso, né? E eu acho que a cada projeto que a gente entrar vai ser um aprimoramento diferente, a gente vai analisar um ponto que não tinha visto antes e já vai estar com uma bagagem melhor. E daqui para frente acho que é só crescer mesmo. Mas queria agradecer muito pela oportunidade, achei a experiência super rica. Manu, posso continuar? Não, eu vou começar por essa questão do timing do Design Studio, né? Porque você sabe como eu me envolvi nas dimensões online, né? Do que eu li, do que eu refleti, do que eu compartilhei. E aí um pouco disso, né? Não é que tenha ficado perdido, mas ficou meio de lado, né? Eu depois na minha experiência, eu fiz o TOT e tal, que trouxe algumas questões, mas em termos de, vamos botar assim, de fechamento de todas as dimensões, eu acho que o Design Studio deveria ter sido mais próximo. Então, as pessoas fazem o online, cada dimensão, e logo depois, uns 3 meses, eu acho que o Design Studio já tem que estar dentro ali do esquema das dimensões, né? Para mim, o tempo foi um dificultador nesse processo, né? Outra questão, eu achei muito interessante o trabalho online, fluiu bem, né? Não é fácil, porque, querendo ou não, no presencial, as pessoas têm que estar presentes, né? No online, às vezes, alguém não pode, está ocupado, né? Fica mais fácil da pessoa não participar tão ativamente.
Na verdade, eu acho que isso acontece também no presencial, né? Mas eu acho que é uma coisa boa de ser desenvolvida, realmente se escutar as pessoas, né, estando elas distantes, né? Agora, uma coisa que eu acho assim que é complicada em relação a design studio é não estar no presencial, no case, no estúdio de casa. Porque seria muito bom se todo o grupo pudesse ter visitado o quintal, pudesse ter passado um tempo lá, entendeu? Conversando com as pessoas, sabendo quais são as demandas, sentindo o local, sentindo o clima, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, o SWOT, você coloca as fraquezas, né, as forças, mas uma coisa é as pessoas idealizarem, pensarem no como do que estarem inseridas no contexto, né? Eu acho que você, quando cita essa questão de uma consultoria, né, eu realmente não sei como seria, nunca fiz, mas uma consultoria você entra no fluxo da empresa, né, do local, para começar a sentir mais como o que está rolando ali exatamente, por exemplo, essa questão das energias, né? Eu acho mais difícil você sentir isso de um local distante, entendeu, Manu? Mas eu sei que isso é difícil achar cases que todas as pessoas possam ir, né? Por um acaso, todos nós estamos no Brasil, mas poderia ter alguém na Finlândia, na Nova Zelândia, e não tem como a gente estar presencial no estúdio de casa, né? E é isso. Eu acho que é isso. Eu queria trazer muito... Para mim, pegou muito essa questão do tempo entre o design studio e as dimensões. Então, eu acho importante isso ficar como ponto de reflexão para você e para o Guedes, entendeu? E o que mais? Eu ia falar mais alguma coisa. Eu vou falar, isso é uma pergunta também para você, Manu, e para os outros também que se tem alguma experiência nisso. Porque uma coisa, nós temos um grupo de consultores, né, que tem mais ou menos o mesmo conhecimento, né? A gente está mais ou menos ali alinhado, fizemos as dimensões online, né? Temos mais ou menos, acho que a mesma visão de mundo, né? Mas como ficaria fazer uma consultoria com pessoas que têm menos conhecimento? Entendeu? Como é que é passar certas coisas que elas nem tiveram contato? Como rituais, como a questão, uma visão mais ecológica, do interser, por exemplo, né? Que é uma coisa até muito nova. Então, como fica passar todo o conhecimento do Gaia para quem não tem nenhum conhecimento do Gaia? Tá? Ok. Obrigado aí. Maravilha, não vou responder agora para a gente seguir, tá? No final da roda eu falo, pode ir mais alguém. Posso ir. Eu acho que a proposta do Design Studio é incrível. Eu acho que o trabalho em equipe, a aplicação dos conteúdos como os grandes objetivos do Design Studio, super ok. Mas eu acho que a gente viveu alguns dos desafios e das limitações próprias de um experimento, né? De um protótipo, assim. Algumas questões que ficaram fortes para mim, assim como para o Jalen, foi a distância do Guedes, né? Realmente existiu aí um desafio de reconectar não só com os conteúdos, mas com o espírito, assim, do Guedes, né? O entusiasmo, a energia, o engajamento no conteúdo como um todo, assim, porque diferente das vilas que acontecem durante, né, o Gaia, o Design Studio, ele ficou deslocado, né, então eu senti falta do entusiasmo gaiano, assim, né, desse espírito compartilhado, enérgico e de forte inspiração. Uma outra coisa, assim, acho que o Guedes e o Daniel, ele tem esse caráter generalista, né, então, ali, a hora que a gente terminou o relatório, eu olhei e falei, o que a gente está entregando, né, eu acho que existe
é delicado amarrar todos os conteúdos, né? É delicado fazer uma conclusão, por exemplo, ali, que a gente está olhando, sei lá, na dimensão visão de mundo e a social, a gente está olhando para coisas desde como as pessoas celebram até como a arte se manifesta ali dentro, e liderança, e enfim, muitas coisas que na hora eu fiquei pensando, se eu estivesse entregando para um cliente, né, o que seria a mensagem, né, como que isso traduz, retrata um trabalho de design para sustentabilidade, o que eu estou querendo comunicar para ele, né? Porque o próprio DNA do Gaia, as 4 dimensões, tem um tom generalista, né? Enfim, acho que essa é uma outra coisa. E com certeza o principal ponto, que eu acho que é um ponto aí para a gente avaliar, né, refletir, discutir bastante, é essa sensação de forçar a barra para adaptar o projeto às perguntas, né? A gente deliberadamente, muito tranquilamente aderiu à proposta de que, ok, a gente não precisa catar todas as sugestões, a gente vai estar reformulando essas perguntas e tentando forçar o menos possível a barra para o projeto caber ali dentro, né? Então, a gente se sentiu bastante à vontade, tinha muita liberdade para fazer essas adaptações, mas ainda assim, essa sensação foi muito viva para mim, e aí o que me veio de possibilidade, sugestão, que eu acho que vai fugir do escopo do que foi a proposta, mas não sei, para a equipe Guedes pensar e ir para frente, seria talvez o patrocinador ser uma pessoa que tem uma vivência em uma instituição, uma iniciativa, uma organização que comporta melhor o conteúdo do Gaia. Eu fiquei pensando, sei lá, vocês aí de Terra 1, um patrocinador de vocês, indicando o case Terra Une, a gente iria dialogar com esse patrocinador enfim, e aí seria mais fácil de aplicar o conteúdo e o aprendizado seria mais rico, porque a contrapartida desse patrocinador ia iluminar melhor as questões e não teria tanto essa sensação de desencaixe, né? Falei Terra Una, mas enfim, não precisaria ser Ecovilas, né? Mas qualquer organização, instituição, iniciativa que tenha mais proximidade, assim, com o DNA do Gaia. E acho que é isso. Foi uma ótima experiência. Bom, pegando carona com o que a Juliana falou, achei uma ótima sugestão, porque eu também senti essa dificuldade, que o nosso ficou bastante truncado em vários momentos, porque o caso não se encaixava tanto, né? Então, eu senti bastante dificuldade com isso. Eu acho que talvez o nosso caso não foi tão bom mesmo, assim, não foi um caso bom para analisar. Eu acho que a gente perdeu muito de conteúdo, né, do próprio design, assim, né, de conseguir fazer isso na prática, porque não tinha muito para onde entrar. Então, eu acho que a sugestão dela é boa, porque se fosse, né, um caso, sei lá, fornecido por vocês, né, já seria um caso que atestado por vocês que daria para render bem todos os assuntos. Eu senti a mesma dificuldade que a Juliana. Eu senti que foi um trabalho bastante voltado para a seleção, tanto dos conteúdos que nós já havíamos visto durante as 4 dimensões, selecionar aqueles que nos atraíam mais e também selecionar aquilo que se encaixava melhor no projeto que nós estamos avaliando, analisando, né, desenhando, e foi como juntar um quebra-cabeça, na minha opinião, e também encontrar uma voz coesa dentro de um grupo, tentar fazer a experiência de cada um e o conteúdo que cada um coloca algo coerente e com uma unidade. Eu concordo com o Jailey sobre a questão do espaço entre a finalização das dimensões e o início do Design Studio. E não sei se é uma sugestão possível, mas talvez a disponibilização dos módulos, dos conteúdos anteriores, porque
para estar no design a gente já deveria ter feito tudo, mas também ter acesso a alguma das apostilas passadas, até para conseguir voltar, rever algum conteúdo, puxar alguma coisa, não sei. Mas foi uma experiência muito boa, bastante enriquecedora. Manu, posso só falar um pouquinho? Não, é porque eu não sei se todos os grupos adotaram uma dinâmica parecida com o nosso, mas que funcionou bem. Que nós fomos rodando quem faria cada pergunta, né? Então, ficou um responsável pelo ecológico, outro pelo econômico, pela visão de mundo e social. E na próxima rodava. Então, todos passaram por todas as dimensões. Então, isso foi interessante. Foi uma coisa que funcionou bem e cada um pode ter contato com todas as dimensões, né? Porque se só fosse pelo gosto, talvez isso não acontecesse, né? Alguma pessoa ia focar no social, outra ia focar em outra dimensão. Então, acabou que foi uma dinâmica que funcionou. Talvez seja uma sugestão boa para levar adiante aí para os próximos grupos. É isso. Maravilha, super agradeço. Eu queria comentar, então, algumas coisas que vocês trouxeram, não para justificar, né, no sentido de, mas é por conta disso, mas acaba tendo, eventualmente, esse caráter, mas é um pouco para informar, né, por que é assim, por que está acontecendo. Então, realmente, o tempo passa muito rápido, eu acho, para cada dimensão, e a gente tem o feedback de que é muito longo para alguns, porque se você somar aí é um ano, né, um ano e pouco envolvidos, foi fazer as 4 dimensões mais o Design Studio, e outros que dizem não, é muito pouco tempo, precisaria ser maior ainda, né? Isso reflete diretamente na distância do Design Studio, porque hoje a gente não tem, a cada final de dimensão, se tivesse, vamos supor que, sei lá, 8 pessoas completando as 4, cada vez que uma termina, a gente podia ter 2 design studios por ano, né? Fechou 2, já tem 16 pessoas, roda um. Fechou mais 2, já tem 16 pessoas, roda outro. E a gente demorou dessa vez, não só porque teve essa mudança na metodologia, né? Então foi o primeiro, mas esperando formar a turma, né? Esperando chegar a 12, que foi o que a gente entrou, né? Porque muitos não fazem o programa completo online, fazem só um módulo, né? Porque vem do presencial e é daquilo que precisa fazer enfim. Mas realmente, eu acho que quando tiver mais gente fazendo, isso também vai refletir na questão da proximidade geográfica de vocês, e aí eu acho que vai ser mais fácil ter grupos na mesma cidade, pelo menos nas cidades capitais, nas cidades grandes, que vão poder se encontrar, e a gente sim vai recomendar que vocês façam também a divisão dos grupos, considerando a localização geográfica. Acho também que a escolha, né, dos grupos que vocês comentaram, a gente tem essa previsão, está escrito lá no material, inclusive, que se não tiver proposta de case, ou se os grupos já encherem e sobrarem pessoas, que como tutor, né, a gente pode indicar um case com um patrocinador, né, uma instituição que a gente conheça, que possa aproveitar. A gente não faz isso, eu não fiz isso, né, e não é o costume fazer também nos inglês, não costumou ter isso, porque os participantes têm cases, e a gente também acha mais interessante que se trabalhe sobre a realidade que vai trazer um envolvimento emocional, inclusive, né, pelo menos do patrocinador ser do time. Mas, de fato, a gente pode, talvez, deixar sempre uma opção já colocada desde o início, né? Tem este case também, então apresentem um de vocês e a gente, como organização, poderia apresentar um. Acho que isso pode ser interessante. O acesso a materiais, a gente esperava que vocês já tivessem, de todos, como mudou a plataforma 2 vezes nesses últimos 2 anos,
foi né, não vou nem aqui fazer um feedback pessoal, mas foi muito desafiador isso, né, da gente trocar de plataforma 2 vezes, na verdade, não trocou de plataforma, mas mudou a instalação do Moodle, né, mudou o sistema que o Moodle estava utilizando, que é o que roda por trás. Isso realmente tirou o acesso de vocês de algumas salas, mas a gente esperava que pelo menos o material didático já tivesse mais na mão, né? Sobre a questão das perguntas e da adaptação dessas perguntas, né? Do forçar a barra para uma pergunta caber ou não, e de perguntas que poderiam não ser relevantes e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa que eu ressaltaria é que é uma conversa interna nossa, entre os tutores, os organizadores, se essas perguntas deveriam existir ou não. Então, o fato delas existirem, elas são para apoiar vocês de ter pelo menos uma primeira opção de o que pensar em termos de cada um daqueles conteúdos, né? O que elas estão tentando fazer é pegar em cada dimensão os 5 módulos que tinham um tema-chave, ou 2, eventualmente, e dizer, bom, esse tema-chave faz parte de uma compreensão sistêmica de uma otimização de uma iniciativa, de um case. Como que a gente olha para isso? E aí tem uma pergunta que tenta iniciar o diálogo. Eu tentei reforçar isso, que vocês podiam mudar as perguntas e não se guiar por elas, mas ao mesmo tempo eu entendo que elas criam um certo framework, né? Dão um contorno que talvez, em vez de ajudar, dificulte. Ao mesmo tempo, talvez vocês também gastassem muito tempo entre vocês num diálogo de compreender qual é a pergunta aqui que a gente pode aplicar, e fossem chegar numa que é muito próximo daquela. Então, por enquanto, as perguntas estão lá. Tá? Talvez tenha que ter mais clareza da não necessidade de seguir elas. E, ao mesmo tempo, eu acredito que qualquer tipo de iniciativa merece um olhar sistêmico para o aspecto da sustentabilidade, da regeneração. Então, eu não conseguiria muito me justificar de que, não, mas existe algum tipo de case que não vai servir para fazer o Design Studio. Aí eu acho que é uma limitação nossa, talvez, pensar assim. Eu acho que talvez o Design Studio possa ter uma metodologia mais aberta para deixar claro que toda e qualquer iniciativa, desde uma mega corporação presente em 80 países, ao negócio da esquina de alguém, a casa de alguém, a empresa de alguém, né, todas elas têm como a gente aplicar esse tipo de design regenerativo, né? Então, é um pouco esse incentivo. E também aquilo que vocês falaram na pergunta do Jaile, né? De como que a gente pode nivelar, né? Eu entendi um pouco isso, como que a gente cuida para que numa equipe onde a gente tem conhecimentos diferentes, como é que a gente pode estar indo talvez para o mesmo caminho, ter um norte comum. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu pontuaria na minha experiência de rodar um programa H-Education, online ou não, o online ele já fica amarrado porque ele tem material didático, mas o presencial não. A gente está lidando com isso, né? Está lidando com pessoas que chegam para fazer uma turma com conhecimentos muito diferentes, não diria mais ou menos, né? São diferentes naquilo que elas, todos com muito conhecimento naquilo que fazem, que praticam, que se envolvem, e talvez alguns com uma questão, né, de que o mais básico aqui para a gente hoje, né, tendo fechado o programa, ao mesmo tempo para eles é uma novidade totalmente disruptiva e uau. E a gente lida com isso o tempo inteiro. E é uma escolha da equipe de organização o que a gente quer trazer agora sobre esse tema que cria um campo comum. Então, acho que essa que é a busca,
né? Independente dos níveis serem tão diferentes, o que é preciso para agora? Qual é a base que eu escolheria para criar um terreno onde a gente se sinta pisando no mesmo chão? Onde a gente diga, tá, ok, isso aqui a gente se entende. E isso não precisa ser o básico no sentido de começar com o mais simples, né, como nessa visão de aprofundamento de estudos, mas é o básico no sentido que cria a cola para o grupo seguir, né? Então, quando eu pego uma turma, sei lá, né, um Gaia Rio ou São Paulo, uma hora para outra tem 80 pessoas que vai ser difícil alinhar elas, para elas estarem mais ou menos na mesma página. Mas em 2 ou 3 dias de Gaia a gente consegue, escolhendo as vivências, escolhendo os temas e as coisas que a gente sabe que vão gerar essa cola. Então, acho que é muito mais importante estar alinhado no propósito do que no conhecimento. É um pouco isso que eu queria trazer. E aí, talvez também buscar trabalhar mais com a sabedoria do outro, né? Quando a gente olha, tipo, como é que eu aqui agora vou avançar explicando uma coisa que o outro não sabe nem 3 passos antes, né? Então, acho que é trocar a pergunta, tipo, o que o outro já sabe 3 passos depois até, que é a riqueza dele, que é a abundância dele, para ele colocar aqui. E aí, criando um pouco esse fluxo misto de quem que é o aprendiz e quem que é o professor, né? De quem que está ali trazendo conteúdo e quem que está ali, isso se diluir, isso se misturar. Então, acho que para não se sentir tanto isso que o Jair trouxe, né? De, nossa, o desnível é grande a ponto de que eu não consigo ir para frente, né? Talvez trazer, explicitar que o desnível também é grande na recíproca se a gente mudasse o tema. E aí ver como é que o que você hoje já tem, o que você acha que tem valor para contribuir, porque aí todos sentem que estão com o seu dom ativo. Senão alguém vai dizer, uau, eu sou muito bom, sim, eu né, sou PhD e não sei o quê, mas aqui agora nesse grupo do Gaia eu me sinto um aprendiz. Tá, mas então o que você pode trazer que te coloca na mesma página de também ser professor? E aí eu acho que flui, pelo menos, o trabalho conjunto, porque aí todos se sentem proativos em poder contribuir, né? Talvez vá ir para um lado que a gente não imaginou, talvez não vá ser o caminho dos temas que a gente escolheria, mas eu acho que pelo menos isso é mais proveitoso para um grupo trabalhar juntos. Tá, do que eu anotei aqui, eu estou lendo tudo, eu acho que eu passei por tudo que eu tinha anotado. Tem alguém que falou alguma coisa que lembra que eu não comentei? Quer que eu comente ainda? Não? Ok, então vou fechar fazendo o meu feedback também, que eu fiquei muito contente com rodar o Design Studio com vocês. Acho que a gente tinha uma turma muito seleta, né? As pessoas, vocês que chegaram no final do Guedes, são pessoas que eu vi ao longo do programa aplicarem mesmo, então acho que foi muito valoroso para mim fazer essa primeira edição com pessoas assim, proativas, né, que estavam trazendo sempre a sua contribuição. Acho que eu podia ter incentivado muito mais vocês, então teve umas 2 ou 3 vezes ao longo dessas semanas que eu me senti em crise, assim, de ver, uau, já passou de novo mais uma semana, eles já estão na número 3 e eu não estou aqui postando coisas dia sim, dia não, que é o que eu gostaria. Eu gostaria de 3, 4 vezes por semana estar lá fazendo acender uma luzinha para vocês. E aí? E o Design Studio? E então, como é que está o trabalho? Ao mesmo tempo que eu desenhei algo que pelo menos semana sim, semana não, dava um toquezinho, e eu tenho alguma dificuldade pessoal, talvez, em
não é o caso aqui, mas usando a palavra para vocês entenderem, em paternalizar processos. Eu sei que para mim é muito fácil tomar a frente e começar a falar as diretrizes, e é um exercício muito grande para mim acalmar, sentar e deixar o fluxo ir na forma que ele se desenha sozinho. Estando na posição de tutor, eu acabo ficando um pouco esquizofrênico, né? Porque eu quero fazer mais isso, eu sei que como tutor eu deveria fazer mais isso, deveria, né? Mas é o que se espera, talvez, de um tutor, e ao mesmo tempo é o que eu quero aprender a fazer menos e confiar que os grupos vão seguir, a liderança vai acontecer sem eu ficar ali sendo o papai Smurf, né, como alguns grupos me apelidaram já na vida, de ficar ali, né, dizendo, e aí o que vai acontecer? Né? Então, acho que também foi valioso para mim tentar não ser o papai Smurf da vez, né, e relaxar um pouco. Estou confiante que vocês vão estar com entregas bem bacanas, que vocês vão estar fazendo, né, essa lapidação, esse refinamento final para algo que, além de funcional, também seja belo, também seja bonito, agradável de ler, né, e que vai reverberar legal aqui como um legado mesmo, né, que essa primeira turma está deixando. Então, meu agradecimento para vocês pela paciência também e compreensão de que foi como deu para ser dessa vez. Não vou entrar na minha vida pessoal, mas assim, foram, acho que os últimos 4 meses, para falar a verdade, desde que fechou dezembro do ano passado, mas principalmente esses últimos 2, muita coisa aconteceu na minha vida pessoal e eu tive desafios de seguir cumprindo os prazos dos compromissos que eu assumi. Então, eu sei claramente o que me incomodou também aqui no Design Studio, que tem a ver com eu não ter cumprido meus prazos ideais. Mas acho que é isso, né? Foi o possível e agradeço por vocês terem segurado a onda e feito o melhor que puderam também nesse período. Queridos, já usei demais a noite de vocês, agradeço toda a atenção. A gente vai ter mais espaço depois, tá? Para fazer um feedback, um questionário que vai ser enviado para vocês. Eu vou, aí sim, ficar em cima e pedir que cada um preencha, tá? Que faz parte também do fechamento final aqui do nosso processo. Então, me acessem, me perguntem, me chamem, fiquem à vontade para a gente, até os últimos dias, estar amarrando. E se alguém precisar de mais algum tempinho, como já foi combinado com o grupo da Adriana, do Marcelo, do André, não tem problema, tá bom? Só me avisem o que for necessário. Mais alguma fala? Ok, então. Gratidão, muito Grato obrigada. a todos. Bons dias. Até breve. Boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau. Boa. Tchau, boa noite.